Que a paz, o amor de Cristo Jesus estejam inundando o nosso coração nesta manhã. Manhã gloriosa, manhã que o Senhor nos despertou depois de uma noite de sono. Eu espero que os irmãos tenham tido uma boa noite de sono, porque eu tive. E como é bom dormir bem e poder levantar-se pela manhã e estar disposto a vivenciar um novo dia, em especial quando é o dia do Senhor. Antigamente, o dia do Senhor era muito mais respeitado. Não que os outros dias nós não tenhamos o respeito devido, mas a Bíblia diz que é necessário separar um dia para Deus, né? E no passado, no Antigo Testamento, era o sábado. Nós cristãos temos o domingo. Eu lembro que minha mãe, ela deixava a comida pronta no sábado para não fazer no domingo. Então, ela não queria perder o culto da manhã, ela não queria perder a escola dominical. Muita gente não vem de manhã porque tem que fazer comida. Olha que escolha, né? Olha o que perde, né? Mas deixa para lá. Vamos abrir nossas Bíblias. Provérbios 3, versos 11 e 12. Provérbios 3, versos 11 e 12. Amém? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aí em Provérbios 20, verso 30, apenas a primeira parte do verso 30. Os vergões das feridas purificam do mal. E ainda no livro de Lamentações de Jeremias, vá para frente, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 31 a 33. Lamentações de Jeremias. Eu gosto de ouvir o farfalhar de folhas, né? Que hoje em dia é muito apertar botão, mas mexer nas folhas, né? É um barulho gostoso. Lamentações 3, 31 a 33. O Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque Deus não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens, porque Deus não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. E finalmente, Romanos, Novo Testamento, aí você deverá virar muitas folhas, Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Apenas a primeira parte do verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Fala, Senhor, nesta manhã com cada coração, e que cada coração seja a boa terra, e que esta palavra que o Senhor nos deu seja a boa semente. Amém. E que esta semente frutifique e produza muitos e muitos frutos.
Amém. Nosso irmão Moutinho, ele sempre grava as mensagens. Tem lá no YouTube, você pode entrar em mesa, mensagens, e normalmente após o culto, o seu Moutinho pergunta para mim: pastor, qual é o título da mensagem? Então eu já vou dar para o senhor, seu Moutinho, o título da mensagem hoje. Amém. Para que todos também saibam. Jesus não é fofo e Deus não é bonzinho. Jesus não é fofo e Deus não é bonzinho. Ó, pastor, mas Deus não é bom? Existe uma diferença entre bom e bonzinho. Pai e mãe têm que ser bons. Avô e avó é bonzinho. Deu para entender? Avô e avó são bonzinhos. Agora, pai e mãe bonzinhos não vai dar certo. Não vai dar certo. Pai e mãe têm que ser bons. É por isso que eu digo: Deus é bom, mas Deus não é bonzinho. Irmãos, em tempos em que pais se abdicam de disciplinar os seus filhos, em tempos em que qualquer forma de disciplina ou repreensão são mal vistas, em tempos em que o respeito a pais, a mães, a professoras e professores e as pessoas em geral quase desapareceram, é compreensível que se dissemine cada vez mais a imagem de um Deus tipo vovô meio bonachão, que faz vista grossa aos meus erros, que acha graça dos meus pecados e que aprova o meu mau comportamento. A ideia que tem se disseminado no mundo é esta: se Deus é amor, se Jesus é fofo, então Ele é um Deus que não se importa, é um Deus que é complacente, é um Deus que deixa as coisas rolarem, é um Deus que ri das minhas estripulias. Obviamente, amados e amadas, esta é uma visão desviante, parcial e redutiva, porque despreza a totalidade da revelação que as Escrituras nos trazem. E eu li apenas uma pequena parcela de versos da Bíblia em que mostram que Deus não tem nada de fofo, que quando Deus recebe, Ele açoita, porque há um propósito que nós vamos falar aqui. Claro que Jesus recebe a mim e a você, não importando a nossa condição, não se importando com os nossos erros, por piores que sejam, ou por piores que tenham sido. Mas é preciso deixar bem claro que a sua aceitação a mim, a você e a quem quer que seja, não implica em aprovação. Uma coisa é aceitar, é receber, é estar de braços abertos. Outra coisa é aprovar aquilo que eu vivo e que eu faço. E com certeza, quando Deus me
recebe, quando Jesus me recebe, eu estava andando mal. Eu buscava um pai, uma direção, um norte na minha vida. Eu buscava uma disciplina. Por isso, amado irmão, amada irmã, amado jovem, amado adolescente, Deus te aceita, Jesus te recebe, mas vai achando que Ele concorda com tudo que você faz, mas vai achando que Ele concorda com o seu modo de vida. É estranha ao Evangelho a ideia de que vou para Jesus, mas nada preciso melhorar, nada preciso rever ou arrepender. Na Bíblia, irmãos, não existe conversão sem arrependimento. E a palavra grega usada várias vezes no Novo Testamento é a palavra metanoia. Não há conversão sem metanoia, sem mudança de mente, sem mudança de vida, sem mudança de direção. Às vezes nós vemos na mídia dizendo que um pagodeiro se converteu, uma atriz pornô se converteu, não sei quem se converteu. E aí você percebe, de longe, não estou fazendo aqui nenhum julgamento, que parece que não mudou nada. Que parece que é uma grife dizer que é evangélico agora, porque abre algumas portas, principalmente na Record. Então, amados, é preciso dizer que quando Deus nos recebe, quando há uma verdadeira conversão, eu me arrependo, eu bato no peito, eu digo quanta loucura que eu fiz, eu digo por que eu demorei. É verdade que o filho pródigo foi recebido pelo pai com alegria e festa, mas, amados, no dia seguinte ele teve de dar um jeito em sua vida preguiçosa e indolente. Eu acho que quando o irmão mais velho bateu na porta no dia seguinte, ele falou assim: mas tem que levantar tão cedo assim? O pai mandou dizer que tudo que você deixou de fazer naquela época vai ter que fazer agora. É assim, irmãos. O pai, o filho, talvez o filho fale: mas cadê a festa? Tem crente que gosta de ser recebido só com festa. Ele acha que a igreja é uma festa para ele. Mas um dia o pastor vai te pegar e falar: irmão, e aí? Que ministério você vai trabalhar mesmo? Eu estou, mas cadê a festa, pastor? Irmão, você foi salvo para um propósito. Irmão, o Senhor tem aí uma árdua missão para você, e não vai ser fácil. Mas, pastor, cadê a festa? A festa só foi no dia da recepção. Todo mundo te abraça, a igreja inteira vai te abraçar e dizer que você é bênção, bem-vindo, e no dia seguinte vou te dar uma ferramenta. Glória a Deus. Porque precisa trabalhar. Irmãos e irmãs, Jesus, Ele despede em paz aquela mulher pega em flagrante adultério. Mas há um detalhe muito importante neste episódio que está lá registrado em João capítulo 8. O episódio termina com a seguinte frase: olha, eu não te condeno, eles foram embora, quem ia jogar pedra em você foi embora, eu também não te condeno, mas olha, tem uma coisa, presta bem atenção, vá e não peques mais. Ou seja, há o perdão divino, mas há também um
direcionamento de vida. Não dá para dizer eu sou crente, eu sou convertido, eu sou evangélico, eu sou cristão e não mudou nada. Continua com a mesma chatice, continua com aquela mesma visão tacanha, continua pensando num quadradinho, numa miopia. Jesus quer te mudar. Deus está interessado em fazer uma profunda mudança nos seus conceitos. Tem gente que se orgulha de não mudar. Não, eu sempre fui assim. Ah, que coisa triste. Na verdade, o cristão, amados, ele tem que ter vergonha de não mudar. Ele tem vergonha de dizer que está sempre o mesmo, porque se você está sempre o mesmo, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo de Deus deve estar trabalhando na vida de cada crente, e isto provoca mudança de conceitos. Nisso eu concordo com Raul Seixas. Metamorfose ambulante, né? Estamos sempre caminhando. Mas só nisso que eu concordo com ele, né? O resto não. Metamorfose ambulante, ou seja, vamos caminhando e vamos sendo transformados. É a metanoia do Senhor na nossa vida. Porém, hoje, Deus é aceitável, desde que Ele não interfira em minha forma de vida. Desde que Ele não interfira nos meus negócios, desde que Ele não interfira nos meus projetos, nem venha me corrigir ou disciplinar, e que também não me obrigue a seguir um livro normativo de fé e conduta que tem mais de 2000 anos. Aliás, irmãos, eu quero dizer que, embora nunca se vendeu tanta Bíblia, a Bíblia nunca esteve tão embaixo como nessa época, nesta geração. Ela é respeitada, ela é um livro de capa preta, mas hoje em dia tem Bíblia de tudo quanto é cor, tudo quanto é capa, para tudo quanto é segmento. É Bíblia do obreiro, é Bíblia do discípulo, é Bíblia do empresário. Mas ela não é o livro normativo de fé e de conduta. Porque eu sei o que eu quero. Hoje em dia muita gente segue não a Bíblia, mas segue o apóstolo. O que o apóstolo fala é a verdade. Aliás, essa gente não está ligando a mínima com a Bíblia, mas ela continua sendo um livro normativo de fé, e muita gente torce o nariz. Mas quando a gente abre a Bíblia, nós encontramos lá com todas as letras: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho quem recebe. Hebreus 12, verso 6. Irmãos, receber o filho e açoitar, pouca gente aceita isto. Muita gente diz que ama Deus, que gosta de Deus, que tem simpatia pela igreja, mas não tem coragem de se aproximar. Sempre serão simpatizantes da fé. Eu conheço muita gente que é simpatizante da fé, simpatizante da igreja, simpatizante das mensagens do pastor, simpatizante dos nossos louvores, mas não tem coragem de ir até Deus, porque Ele vai mudar a sua vida. E as pessoas têm medo de serem transformadas, como se Deus fosse
mudar para algo horrível. Deus tem uma plástica para fazer, se a pessoa soubesse, uma plástica para fazer na alma, no espírito, no coração e também no rosto. Porque quando muda o coração, muda o nosso rosto. Lemos aqui: os vergões das feridas purificam do mal, em Provérbios 20:30. E para quem imagina que um Deus de amor não seria capaz de ferir o meu ego, ai, meu ego, eu estou me sentindo ferido, estou me sentindo ofendida com essa igreja, com essa palavra tão dura. Para com isso, irmão. Que isso? Que mimimi bobo é esse? O seu ego não vale nada, você precisa ser ferido, ele precisa ser ferido, porque os seus valores, os seus conceitos, a sua forma de pensar precisa ser mudada. E não adianta falar não, porque você não ouve. Mas quando a coisa pega, aí você vai começar a ouvir. Ah, pastor, que Deus é este? Ele não é amor? É sim, Senhor. Mas lá em Romanos 11:22, considerai, pois, a bondade, isso todo mundo quer, e a severidade de Deus. Não, isso eu não quero. Querem um Deus bonzinho, querem um Deus que não se importa, querem um Deus em que a palavra pastoral não deve pegar naquilo que está fazendo de errado. Agora, quando Deus nos recebe, Ele começa um processo, e aí a gente vai sentir na pele o que é provação. Não tem jeito. Quando o povo sai do Egito, ele não entra direto na terra prometida, ele passa pelo deserto. Hoje, Deus continua agindo da mesma forma, porque é no deserto que seremos provados, é no deserto que Deus aumenta a temperatura do fogo para ver quem fica, é no deserto que Deus vai ver quem realmente é dele e quem é fogo de palha. Provação, irmãos, faz parte da vida do cristão. Quando Pedro escreve a sua primeira epístola, a igreja estava meio assim: poxa vida, tanta aprovação, tanta aprovação, tanta aprovação. E ele escreve assim: irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós para provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Tem uma conhecida nossa, né, Tony? Ela se batizou numa igreja, ela estava vivendo uma vida assim, longe dos caminhos do Senhor, e ela estava muito feliz. Ela passou pelo batismo, no dia seguinte foi assaltada, levaram o celular dela. Talvez lá no coraçãozinho dela, né, dissesse assim: poxa, mas era para ter a proteção, não aconteceu nada, realmente não aconteceu nada com a vida dela, mas houve uma perda. Eu não sei se já aconteceu com você, amado. Você se torna cristão, você abre o seu coração, abre-se, coloca-se diante do altar, no dia seguinte já acontece alguma coisa. Quantos irmãos e irmãs, depois de se tornarem cristãos, vamos dizer assim, passaram a viver provas? E eu vou dizer: não estranhe, porque Deus disse que iria ser assim. Agora tem uma coisa, amados: por mais dolorosas que sejam essas aflições, Deus as usa para
alcançar os seus propósitos em nossas vidas. Deus é amor, sim, e justamente por ser amor, Ele não pode aprovar os meus erros, os meus vícios e as coisas que me destroem. Por ser amor, Deus não é indiferente ao mal, Ele odeia o mal, e necessariamente Ele irá demonstrar a sua ira contra tudo que leva à morte aquele a quem Deus ama. Por isso, amados, eu quero dizer que nós somos seres em formação, que precisam de correção, e Deus está visando a nossa santidade. Nós estamos visando o prazer do nosso ego. Tudo que dá prazer nós queremos. Este não é o propósito de Deus, satisfazer o ego de ninguém. Aquilo que você está sendo provado não é para satisfazer o seu ego, mas é para atingir um processo que o Senhor iniciou em sua vida, chamado de santidade. É por isso, irmãos, que eu digo que quando Jesus diz: vinde a mim, segue-me, significa que Ele está me oferecendo um programa de vida que Ele planejou. Uma ideia enganosa, muito presente nos dias de hoje, é de que os cristãos podem servir a Deus do jeito deles. Irmãos, isto é uma coisa que está se disseminando nas igrejas. Não, se você é sincero de coração, pode fazer. Quer dizer, a sinceridade de coração é o critério que vai dizer se você é cristão ou não. E eu conheço muita gente sincera de coração que está fazendo tudo errado, cujos conceitos são errados e que estão sinceramente enganados. Então, sinceridade de coração não quer dizer nada se você estiver fazendo o que Deus não pediu para fazer. Eu acho que esse negócio começou com Caim, porque os dois irmãos levaram para Deus sacrifício. Caim era lavrador e levou para Deus os sacrifícios da terra, e Abel, ele era pastor de ovelhas e levou os sacrifícios que era o fruto ali do seu trabalho. Eu diria que Caim foi tão sincero quanto Abel. Porém, amados, quem vai dizer o que nós temos de fazer, como fazer, não somos nós. Não é o que Caim quer. Deus apenas disse: não, Caim, isso eu não quero. Olha lá o que o seu irmão fez, olha lá, vê lá, é desse jeito que eu quero. Aí Caim pisou na jaca, ficou com raiva do irmão, matou o irmão, aquela coisa toda, né? Mas o problema de Caim é o problema de muitos cristãos hoje. Querem fazer para Deus o que acham que tem que fazer, o que deu no coração. Não, nós temos a palavra de Deus, e Deus vai dizer o que nós precisamos fazer. Lá em Oséias 11:7 diz assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Eu quero dizer que o nosso coração tende a desviar-se de Deus. Não tem jeito. A nossa tendência é de desvio. É por isso, irmãos, que haverá dias
em que você sentirá fraqueza diante da mais sutil tentação. Haverá dias em que você terá vontade de largar tudo. Haverá dias em que você sentirá no seu coração tendências desviantes. Haverá dias que você terá no seu coração sentimentos que não vêm de Deus. Haverá dias em que você perderá até mesmo a alegria da salvação. Mas eu quero dizer que Deus não assistirá a isso impassível. Ele te ama. Ele sabe que a sua tendência é de desviar. É por isso que nessas horas Ele aumenta o calor do fogo. Porque Ele não quer que você se desvie, que você se perca, que você caminhe com aqueles sentimentos desviantes no coração. Quando a coisa apertou do lado de Davi, ele aprendeu a ver a mão do Senhor em todas as circunstâncias, especialmente nas dolorosas, porque Davi sabia que o Senhor estava fazendo algo eterno nele. E eu termino com as palavras de Lamentações de Jeremias, que diz assim: porque ainda que Deus entristeça alguém durante algum tempo, Ele usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque Ele não aflige e nem entristece a ninguém de bom grado. Por isso eu quero dizer, amados, que Deus me faz feliz, mas isso não significa que às vezes Ele não permita a tristeza chegar. Não será uma tristeza gratuita. Ele tem um propósito, Ele tem um plano, e aquela tristeza, ela redundará em uma vida de maior santidade. Aquela situação desviante que estava presente no coração nos levará a buscarmos os caminhos do Senhor. Que nesta manhã, amada igreja, se você está passando por uma tristeza, por uma provação, por um fogo ardente, primeiro, não se espante com isto. Segundo, Deus tem um propósito. E terceiro, Ele vai atingir o seu propósito. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que a graça de Deus esteja consolando os nossos corações. Amém? Amém. Coloquemos em pé. Nós teremos neste momento a oração de humilde acesso, ou melhor, a oração de consagração deste momento. Quero chamar o pastor Vetter também, vem aqui nos ajudar.